Parte 4. No dia seguinte, já noite avançada, o moleiro foi trazido ao pequeno cômodo sobre a casa da guarda no qual fora alojado o bruxo. Acompanhava-o um guarda encapuzado. A conversa não trouxe grandes resultados. O moleiro estava apavorado. Tartamudeava, gaguejava. Muito mais revelaram ao bruxo as suas cicatrizes. A Strig tinha uma impressionante abertura dos maxilares e dentes realmente afiados. Dentre eles, 4 caninos superiores, 2 de cada lado, muito longos. Suas garras eram com certeza mais afiadas do que as de um lince, embora menos recurvadas. Aliás, foi exatamente graças a isso que o moleiro conseguiu escapar com vida. Concluído seu exame, o bruxo fez sinal ao moleiro e ao guarda, indicando-lhes a saída. O guarda empurrou o camponês para fora do aposento e tirou o capuz. Era Foltest em pessoa. "Sente-se. Não precisa se levantar", disse o rei. "Esta visita não é oficial. Ficou satisfeito com a entrevista? Soube que esteve no castelo antigo pela manhã." "Sim, majestade." "E quando pretende agir?" "Faltam 4 dias para o plenilúnio. Agirei logo depois." "Quer ter tempo para observá-la antes?" "Não, mas a princesa estará menos ágil." "A Strig, mestre. A Strig. Não percamos tempo com diplomacia. Só mais tarde a Strig voltará a ser princesa. Aliás, é sobre isso mesmo que vim conversar com você. Responda extraoficialmente, de maneira clara e curta. Voltará ou não? E não se encubra por nenhum código de honra." Geralt esfregou a testa e respondeu: "Confirmo, majestade, que o feitiço pode ser desfeito. E, a não ser que eu esteja enganado, efetivamente passando uma noite no castelo. Caso o terceiro canto do galo surpreenda a Strig fora do sarcófago, o encanto estará quebrado. É assim que se costuma agir com Strigs." "Tão simples assim?" "Bem, não é tão simples quanto Vossa Majestade imagina. Em primeiro lugar, vai ser preciso sobreviver à noite em questão. Existem, também, variantes desse método, como passar 3 noites no castelo em vez de uma. Além do mais, podem surgir complicações, imprevistos, até acidentes fatais." "Sim", indignou-se Foltest. "Algumas pessoas não se cansam de me falar isso. Segundo elas, o monstro deve ser morto, por ser um caso incurável. Mestre, tenho certeza de que lhe disseram para matar logo de saída e sem cerimônia alguma essa devoradora de seres humanos e, depois, dizer ao rei que não havia outra solução. O rei não vai lhe pagar, mas nós pagaremos. Trata-se de um meio muito prático e barato, porque o rei mandará decapitar ou enforcar o bruxo e o ouro continuará no bolso deles." "E o rei mandará decapitar o bruxo assim, sem mais nem menos?" perguntou Geralt fazendo uma careta. Foltest fixou o Riviano nos olhos por um longo tempo. "O rei não sabe", respondeu por fim. "Mas o bruxo deveria levar em consideração essa possibilidade." Foi a vez de Geralt permanecer calado por um momento. "Pretendo fazer tudo o que estiver a meu alcance para preservá-la", respondeu em seguida. "Mas se as coisas saírem errado, defenderei minha vida, e Vossa Majestade também deve levar em consideração essa eventualidade." Foltest levantou-se. "Você não me entendeu", disse. "Não é esse o caso. É óbvio que você terá de matá-la por imperiosa necessidade, independentemente de isso me agradar ou não. Porque, se não o fizer, ela o matará sem a menor sombra de dúvida. É um assunto sobre o qual não me pronuncio oficialmente, mas jamais castigaria alguém que a matasse em legítima defesa. Mas não permitirei que ela seja morta antes de esgotadas todas as possibilidades de salvá-la. Já tentaram incendiar o castelo antigo, dispararam flechas em sua direção, cavaram buracos, prepararam armadilhas e laços, até o momento em que mandei enforcar algumas pessoas. No entanto, não é disso que se trata. Ouça-me, mestre." "Sou todo ouvidos." "Se entendi bem, depois do terceiro canto de galo não haverá mais uma Strig. E o que haverá em seu lugar?" "Se tudo der certo, uma menina de 14 anos. "De olhos vermelhos? Com dentes de crocodilo?" "Uma adolescente normal. Só que,
Continue. Normal fisicamente. E quanto ao aspecto psíquico? Cada dia um balde de sangue para o café da manhã? A coxa de uma donzela? Não. Psiquicamente, é difícil colocar isso em palavras. Creio que ela estará no nível de uma criança de 3 a 4 anos. Vai precisar de cuidados especiais por bastante tempo. Isso está claro. Mas outra coisa me preocupa. O quê? Que aquilo possa reaparecer mais tarde. O bruxo permaneceu calado. Ah, disse o rei. Quer dizer que é possível. E o que deverá ser feito nesse caso? Se ela falecer após um desmaio de vários dias, seu corpo deverá ser queimado o mais rapidamente possível. Foltest ensombrou-se. Mas creio que as coisas não chegarão a esse ponto, acrescentou Geralt. Para maior segurança, darei a Vossa Majestade algumas indicações no intuito de diminuir o risco. Já? Não é cedo demais, mestre? E se... Já. Nesse instante. Interrompeu o Riviano. Tudo é possível, Majestade. Pode acontecer que Vossa Majestade encontre na cripta uma menina desenfeitiçada e, ao lado dela, meu cadáver. Realmente? Apesar de minha permissão para você defender sua vida, a qual parece não dar a devida importância? Trata-se de um caso bastante sério, e o risco é enorme. Por isso, é preciso que Vossa Majestade preste muita atenção. A princesa deverá portar sempre uma safira, de preferência uma inclusão, pendurada no pescoço numa fina corrente de prata. Sempre, de dia e de noite. O que é uma inclusão? É uma safira com uma bolha de ar no interior. Além disso, no quarto em que ela dormir, volta e meia deverão ser queimados na lareira alguns ramos de zimbro, genista e aveleira. Foltest ficou pensativo. Agradeço-lhe os conselhos, mestre. Vou segui-los. Caso... Agora é sua vez de me ouvir, com atenção. Se chegar à conclusão de que a situação é desesperadora, mate-a. Caso consiga desfazer o feitiço e a garota não for... normal, se tiver a menor sombra de dúvida de que seu trabalho não foi concluído totalmente, mate-a. Não precisa ficar com medo, pois não lhe farei mal algum. Gritarei com você na frente dos outros. Expulsá-lo-ei do castelo e da cidade. Nada mais. Obviamente, não lhe pagarei a recompensa, mas talvez você consiga barganhar alguma coisa de... você sabe quem. O rei e o bruxo ficaram em silêncio por um momento. Geralt, disse o rei, pela primeira vez dirigindo-se ao bruxo por seu primeiro nome. Sim, Majestade. Quanto há de verdade naquilo que andam dizendo que a criança ficou assim porque Eida era minha irmã? Não muito. Um feitiço tem de ser lançado por alguém. Não existe feitiço capaz de lançar-se por si mesmo. De outro lado, creio que a relação incestuosa de Vossa Majestade tenha sido o motivo para o enfeitiçamento e para o resultado daí advindo. É o que penso. Foi o que me disseram alguns versados, embora não todos. Geralt, de onde vêm esses encantamentos e magias? Não sei, Majestade. Os versados se ocupam do estudo dos motivos dessas aparições. Para nós, bruxos, basta sabermos que uma forte determinação pode causar tal tipo de assombrações e dispormos de conhecimentos para derrotá-las. Matando-as? Na maior parte das vezes, sim. Aliás, é para isso que somos pagos mais frequentemente. São poucos os que nos contratam para quebrarmos feitiços. Em regra, as pessoas querem apenas se proteger de uma ameaça. No entanto, se o monstro tem seres humanos pesando em sua consciência, então um desejo de vingança poderá vir a fazer parte do jogo. O rei se levantou, deu alguns passos pelo aposento e parou diante da espada do bruxo pendurada na parede. Como esta? Indagou, sem olhar para Geralt. Não, esta é para humanos. Foi o que ouvi dizer. Sabe de uma coisa, Geralt? Irei com você para a cripta. Isso está fora de questão. Foltest virou-se. Seus olhos brilhavam. Você se dá conta, feiticeiro, de que não cheguei a vê-la? Nem logo após seu nascimento, nem depois. Tive medo. Pode ser que nunca mais a veja, não é verdade?
Por isso tenho o direito de estar presente quando você matá-la. Repito que isso está fora de questão. Seria morte certa, tanto para Vossa Majestade como para mim. Se eu perder um pouquinho de concentração, de força de vontade... Não, Majestade. Foltest encaminhou-se para a porta. Por um momento, Geralt teve a impressão de que ele sairia sem dizer uma palavra, sem um gesto de despedida. Mas o rei parou, virou-se e olhou para ele. Você inspira confiança, disse, apesar de eu saber quão velhaco pode ser. Contaram-me o que se passou naquela taberna. Tenho certeza de que matou aqueles 2 vagabundos exclusivamente para chamar a atenção para si, para chocar as pessoas e chegar a mim. Está mais do que claro que poderia contê-los sem a necessidade daquela matança toda. Nunca saberei se você está indo para salvar minha filha ou para matá-la. Mas aceito. Sou forçado a aceitar. E sabe por quê? Geralt não respondeu. Porque acho, continuou o rei, que ela está sofrendo. Estou certo? O bruxo olhou para ele com os olhos penetrantes. Não confirmou, não meneou a cabeça, não fez gesto algum. Entretanto, Foltest compreendeu. Sabia a resposta. E é isso aí, galera. Esse é o fim do episódio 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, tá? Me deem seu feedback, porque faz tempo que ninguém comenta nada lá nos comentários. E até o episódio 5, tá bom? Obrigadão.